Vamos ler apenas alguns versículos para a gente conseguir se localizar aqui. Êxodo capítulo 4 diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: O que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam em esses dois sinais, nem ouvirem tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Deixa eu sintetizar o texto aqui para você. Deus havia separado Moisés para algo muito extraordinário. Deus havia chamado ele para libertar o povo de Israel do Egito. E nesse exato momento, após Moisés ter visto o milagre da sarça que ardia e não se consumia, após Moisés ter escutado Deus falar com ele, nesse exato momento em que Deus o envia, Moisés sente dúvida. Moisés, talvez por causa da frustração passada, talvez por causa de que na primeira vez ele não teve êxito, agora ele tem dúvida dentro do coração referente àquilo que Deus está falando com ele. Parece a gente às vezes, né? Muitas vezes Deus coloca desafios diante de você, que na verdade esses desafios estão disfarçados de propósitos. São momentos na vida que Deus quer te levar para outro nível. E nesse momento em que Deus propõe desafios que vão te fazer crescer, que vão gerar em você uma estatura diferenciada daquela que você tem hoje, eu e você às vezes tememos, porque olhamos às vezes para as nossas frustrações, olhamos às vezes para aquilo que nós fizemos lá atrás e em algum momento deu errado, e aí nós desacreditamos em nós, em Deus, naquilo que Deus tem falado. Agora, Moisés, ele está nesse momento de dúvida. Ele não consegue acreditar que a palavra que Deus está derramando sobre a vida dele é uma palavra que vai fazer ele ter êxito. E deixa eu te falar algumas coisas sobre dúvida. A dúvida, quando bem administrada, ela pode ser um trampolim para as novas experiências. Se você administrar bem a dúvida dentro de você, através de questionamentos, ela vai ser capaz de fazer você se mover do lugar em que você está hoje em outras direções em busca de respostas. Às vezes a gente está num tempo de estagnação e se a dúvida bem administrada, bem elaborada, é essa dúvida através de questionamentos que vai fazer você se mover, sair do lugar que você está hoje, porque às vezes você para e pensa assim: será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é isso mesmo que eu tenho que produzir nesse tempo? Será que é isso mesmo que é o propósito de Deus na minha vida? Quando você entra nesse ambiente de dúvida, que é a dúvida filosófica, que te questiona, que te move, que gera estranheza no ambiente que você está, isso é bom, porque há um movimento. Agora, existe a dúvida que é a dúvida negativa. É aquela dúvida receiosa, a dúvida que te para, a dúvida que fica o tempo todo colocando obstáculos
É a dúvida que analisa demais. Existem momentos na vida que a gente tem que sim fazer análises, mas quando essas análises começam a te parar, que você analisa tudo, entenda uma coisa, na vida tudo há um risco. Tudo há um risco. E quando você faz uma análise partindo do princípio que você não quer correr risco nenhum, você vai viver uma vida estagnada e parada. E aí, o Moisés agora ele está nessa dúvida do medo. E essa dúvida do medo, a Bíblia condena. Olha o que vai dizer Tiago, capítulo 1, versículo 6. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago está dizendo, olha, se você é uma pessoa duvidosa, insegura, cheia de incertezas, você vai ficar igual à onda do mar. E essa dúvida negativa, três coisas ela faz com você. Ela te rouba a capacidade de criar. 2, ela te rouba a capacidade de empreender, entrar em coisas novas. 3, ela te rouba a capacidade de superar a si mesmo. Sabe quando você olha e fala, tá tudo bem, eu não preciso me mover mais do que isso. Deus não quer isso para você. A Bíblia fala que nós temos que crescer de glória em glória. Essa é a proposta de Deus para você, é proposta de crescimento. Então, quando você perde a capacidade de criar, perde a capacidade de empreender, perde a capacidade de se desafiar para se superar, alguma coisa está errada em você. E você precisa orar a Deus, para Deus te tirar desse ambiente de comodidade, de comodismo, porque Deus quer que você se mova. A vida, ela gira em torno desses três mecanismos: criar, empreender e se superar. É quase uma palestra de coaching hoje. Brincadeira. Então você tem que colocar esses pilares na tua vida. Porque quando para, alguma coisa está errada. Olha o que o Tiago vai falar a respeito desse duvidoso que se parece com as ondas do mar. Vamos fazer pelo menos 3 análises aqui a respeito da onda do mar. A onda do mar, Tiago vai falar que essa onda é levada pelo vento. Significa o quê? Que a onda do mar só projeta aquilo que o vento impõe a ela. Pessoas que vivem dentro desse eixo da dúvida, elas estão o tempo todo projetando aquilo que alguém está fazendo. Ela é sempre a reação, ela nunca é a ação. Então, a onda do mar, ela só projeta o que o vento faz. Então, se o vento se move, ela se move. Se o vento sopra forte, ela se agita com força. Se o vento sopra fraco, ela está ali, morosa, tranquila. Ela está sempre conduzida por aquilo que vem de fora. Esse é o segundo tópico. A pessoa que vive dentro do eixo da dúvida, ela está sempre conduzida por aquilo que vem de fora, de maneira que se o exterior não pressiona ela, não empurra ela, ela não se move. E isso é muito perigoso. A dúvida faz você ser carregada pela circunstância. O tempo todo. Já parou para pensar que hoje o que você está vivendo não é a história que você projetou? Já parou para pensar que hoje o que você está vivendo não é a história que você quer viver, que você idealizou? Já parou para pensar que talvez hoje você está vivendo a projeção das circunstâncias sobre a sua vida? Apenas. São circunstâncias em cima de circunstâncias. E você está o tempo todo vivendo na base das reações. E aí as circunstâncias te empurram para lá, te empurram para cá, faz você experimentar isso, faz você experimentar aquilo. Por quê? Incertezas, dúvidas, demora muito para tomar decisões. E não estou dizendo que você tem que ser afoito e afoita para tomar decisões. Tem que ter equilíbrio, tem que ter raciocínio, mas não pode perder o time das coisas. A dúvida às vezes nasce da nossa falta de fé. Sim, é a nossa falta de fé. E aí Deus ele vai ensinar
Ele vai ensinar? Deixa eu te falar mais duas coisas aqui sobre a onda do mar. E achei isso muito interessante. Palavra que mexeu comigo. A onda do mar, ela fica indo e voltando o tempo todo, não é assim? Movimenta-se constantemente. Ela tem movimento contínuo, mas ela nunca rompe limites. Ela está ali, ó, movimento contínuo, seja com braveza, seja de forma serena, mas existe um limite que a Terra estabelece para ela e ela nunca rompe esse limite. Se a gente traz esse pensamento para nós, você vai entender que às vezes você está se movimentando o tempo todo e não rompe por causa da vida de incertezas, por causa da vida de dúvidas. Deus ele dá uma fórmula para Moisés. Primeiro Deus fala para Moisés assim: pega esse cajado que você tem na mão, lança no chão. Deus está falando: olha para aquilo que você já tem. Não fique aguardando aquilo que você não tem. Olhe para aquilo que você já tem, o recurso que você já tem, a vida que você já tem e comece a criar dentro dessa vida. Número 2, Deus manda Moisés colocar a mão no peito, a mão sai leprosa, depois manda colocar de novo e a mão sai sem lepra. Deus nesse momento está dizendo: Moisés, olha para você, olhe para quem você é, olhe para o seu coração. Olhe para o seu potencial. Ao invés de você ficar potencializando os seus fracassos, potencialize as suas vitórias. Ao invés de você ficar potencializando as suas falhas, potencialize as suas qualidades. Por fim, Deus vai dizer assim: Moisés, se eles não crerem nesses 2 sinais, vá para a terra do Egito. Chegando lá, você vai pegar das águas do Nilo e vai jogar na terra seca. E as águas vão se transformar em sangue. Sabe o que Deus está falando? Moisés, se eles não acreditarem em você, deixa comigo, que eu resolvo. Olhe para Deus. Sim, olhe para Deus. Olhe para aquilo que você tem, olhe para aquilo que você é e olhe para o Deus que você tem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra. Que as incertezas, Senhor, sejam diluídas, sejam consumidas, ó Pai, nesse momento. Que as dúvidas que têm paralisado a nossa vida, paralisado a nossa caminhada, paralisado as nossas emoções, elas possam ser diluídas pelo Espírito Santo nessa noite. Eu oro por estes, ó Deus, que me acompanham nesse devocional. Eu oro por essas vidas e pedindo que o Teu Espírito visite elas nesse exato momento e que abra a mente delas, Senhor. Que elas voltem a criar, que elas voltem a empreender, que elas voltem, ó Deus, a desafiar a si mesmos, Senhor, para que hajam superações diárias, Senhor. Tu nos chamou, ó Deus, para sermos relevantes dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no trabalho, nos lugares que nós frequentamos. Por isso, Senhor, nessa noite, nós te agradecemos por essa palavra e que nós possamos ter equilíbrio em tudo que nós fazemos, Senhor. Guarda a nossa alma, nossa mente, o nosso coração, a nossa vida física. Visita aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão sem recursos, ó Deus. Visita a mesa do órfão, da viúva, do desempregado, Pai. Em nome de Jesus, traz essas pessoas até nós, Senhor, para que nós possamos ajudá-las, para que nós possamos compartilhar do pão juntamente com elas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela aí. Compartilha ela aqui no Facebook, compartilha ela no YouTube, compartilha ela no Spotify. Se fez sentido para você, se te abençoou, compartilha para que você abençoe outras vidas, em nome de Jesus. Espero você amanhã, mesmo horário, aqui nessa plataforma. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e um grande beijo no coração de todos vocês.